Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te repercutir algumas das declarações dos jogadores do Tricolor depois da partida contra a equipe do Bragantino. Sim, eu demorei um pouco para gravar, mas faz parte, né? Dia das Mães, aquela coisa toda, mas eu tinha aqui o roteiro do vídeo pelo post que eu fiz no blog, então a gente vai falar a partir de agora sobre isso. Esse vídeo que é pra Zapay, quer pagar teu IPVA, ainda não pagou, porque tu sabe, vou te parar numa blitz e aí vai ser um caos. Faz o seguinte, baixa agora o aplicativo na descrição no primeiro comentário, pela placa do teu veículo, tu faz uma consulta completamente gratuita e aí se tu quiser só fazer consulta tá tudo certo, tá? Não custa nada. Tu vai lá e vê se tu tem dívida, IPVA, aquelas coisas todas que tem que pagar. Beleza, quer pagar? 12 vezes no cartão de crédito. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas do pagamento. Na descrição no primeiro comentário, tu tem tudo que tu precisa da Zapay. Gente, eu quero começar falando sobre Bright White. Ele foi o jogador que mais falou, que mais conversou com a imprensa. E primeiro, ele discordou de um repórter dizendo que não vê falta de confiança no time do Grêmio. Ele não sabe necessariamente o que está acontecendo para o time entregar alguns resultados, mas não é falta de confiança. Ele diz que está convencido que as coisas vão melhorar porque eles estão trabalhando bem. E o Grêmio, segundo ele, não é um time ou não é para ser um time medíocre. E por isso os jogadores vão trabalhar para melhorar. E mais adiante, depois de várias declarações, disse: nós não temos que falar, nós temos que fazer. Eu não gosto de falar, eu gosto de fazer. São palavras de alguma maneira impactantes, fortes, dizendo que o Grêmio não é um time medíocre, que é um Grêmio para estar em cima na tabela, para tentar brigar por títulos e tal, que o problema não é falta de confiança, que ele ainda não sabe necessariamente qual é. Mas assim, vou ser bem sincero, tá? Os repórteres que estavam lá foram super bem, de alguma maneira, eu não gosto dessa história de, precisa brigar com o entrevistado e tal, mas de colocar para o Bright White um sentimento de vários torcedores, dizendo, tá, o Bright White, olha só, as palavras são legais, mas a todo momento alguém vem aqui na entrevista da saída do jogo e começa a dizer, não, vamos melhorar, já sabemos onde está o problema, o próximo jogo vai ser melhor, agora com o Mano Menezes as coisas vão ser melhores. E é por isso que ele falou, a gente tem que parar de falar e tem que começar a fazer. Mas basicamente há vamos dizer assim, uma representação da imprensa com o lado do torcedor dizendo pro jogador, olha, não adianta só vir aqui e ficar dando explicações, a gente precisa melhorias dentro de campo que não estão acontecendo. Foi mais ou menos nesta linha o papo do Bright White, desses repórteres que, insisto, eu não gosto de colocar um contra o outro, embate e tal, mas aconteceu uma espécie de cobrança na entrevista coletiva, beleza? Igor Serrotti. O Igor Serrotti falou sobre o gol, porque ele acaba sendo protagonista, é ele que tenta salvar o Gemerson que sai da linha, e ele começa falando em azar. Claramente, vamos dizer assim, orientado ou tentando evitar a polêmica. Ele disse, não, foi um azar, uma bola que sobrou e por isso que nós tomamos o gol. E aí um repórter também muito lúcido, acho que foi que era repórter do Baldassi, foi para a jornada do Bagé, que tá trabalhando com o Bagé. E aí ele perguntou assim, mas peraí, deixa eu só te falar, foi só isso? Não aconteceu mais nada? Ele, não, Lucas Fontes. E ele falou, não, a gente tá vendo o lance do vestiário e a gente entendeu que não teve comunicação. Na hora do lance ali, o volante dele se movimentou e acabaram ficando 2 jogadores para um jogador só marcar. E sim, foi exatamente essa a leitura do que aconteceu. Ele não falou o nome do Gemerson, mas explicou. O Gemerson não viu que todo mundo tinha ficado sustentando a linha tal qual o Mano Menezes tinha dito que deveria fazer, saiu da linha, que é difícil, né, fazer com esse dedo aqui, mas é esse dedo aqui. Ele sai da linha e vem pra cá, aí ficam 2 jogadores aqui pro Serrotti marcar. O Serrotti viu que o cara aqui tava com a bola, tentou salvar, porque era a única chance, senão esse cara entrar com a bola e tudo, e aí ele não ia ficar só no dele, porque ele podia ser, bom, não vou me comprometer, se ele fica marcando o dele, ia dizer assim, né, não é culpa minha, é de outro. Mas enfim, ele tentou e aí ele explicou nitidamente o que tinha acontecido nessa parte aí, dizendo, faltou comunicação. Na verdade, faltou pro Gemerson. O Arezzo acha que tudo passa muito pelo anímico do time do Grêmio. Quando o time ganha, até as questões físicas acabam desaparecendo, ninguém fala nada e tudo mais. E ele acha que quando começar a ganhar, as coisas vão começar automaticamente a acontecer sozinhas e os problemas desaparecerem. Ele acha que tudo é meio que um resultado.
Animicamente, o Grêmio precisa de vitórias, de resultados positivos. Isso vai eliminar qualquer coisa. Ah, mas tem sequência de jogos. Ninguém mais vai falar nisso porque tá vencendo. Ah, mas tem outros problemas, né? Questões físicas, dia a dia, jogo, lesões. Ninguém fala nada se tu tá ganhando e ele acha que tem que começar a ganhar porque as coisas se resolvem com resultados. O Amuzu também falou com a imprensa, tá? Mas foi naquela da saída de campo com o repórter da televisão em inglês e eu até fiquei bem curioso para ouvir ele, para saber o que ele poderia falar, né? Se daqui um pouco, um cara que é belga pode dar uma declaração diferente, mas na verdade foi em inglês. Ele falou que os jogadores do Brasil falam: não, muito feliz pelo gol, mas triste pela derrota, trocaria o gol pela derrota. Não foram essas palavras, mas é nesse sentido. Então, basicamente, o jogador de futebol em quase toda a parte do mundo, em sua maioria, dá declarações muito parecidas, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.